acho que momentos em que eu mais me lembro é quando alguém partilha fotos de crianças a ler o meu livro, ou quando alguém que lê os meus textos, mas que não me conhece, me aborda nas redes sociais ou na rua e me diz como o texto lhe tocou e aquilo inicia uma conversa ali, né, muito profunda. E para mim contar histórias tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa conexão. Então, se isso me permite criar laços, criar amizades, despertar certas conversas em pessoas, para mim isso é ótimo. É nesses momentos que eu meio que valido a minha missão como contadora de histórias. Eu acho que é quando eu consigo ver nas outras pessoas o valor daquilo que eu escrevi, quando elas se apropriam das minhas palavras. Olá, meu nome é Eliana Nzualo, eu me considero contadora de histórias. Embora eu tenha começado muito na escrita, hoje em dia me entendo como alguém que explora a literatura de vários meios, seja através da escrita, através da fala, através de imagem, e é isso. Há 15 anos atrás, a Eliana lia livros que eram recomendados mais pelos professores na escola. Eu acho que eu não tinha muito um estilo próprio ainda na altura. Eu lia muito Uma Aventura, por exemplo. Alguns livros que me marcaram nessa altura foram O Pé de Laranja Lima, O Príncipezinho, mas são leituras que me foram recomendadas, não porque eu voluntariamente escolhi. Eu acho que esses livros me moldaram muito porque foi aí que eu me apaixonei por livros, né? Apesar de hoje em dia eu não os ler, não ter esses talvez como referências, mas são livros que me tocaram muito e que até hoje eu uso como referências. Eu consigo parafrasear algumas coisas, consigo me lembrar de alguns momentos da história que mexeram comigo. E acho que foi esse momento de conexão humana, de eu perceber que aquilo que eu sinto é comum a qualquer outra pessoa, porque alguém de uma outra parte do mundo, num outro ano, conseguiu escrever exatamente os meus sentimentos. Eu não me lembro como foi a primeira vez que eu partilhei um texto meu, porque eu escrevo desde muito pequena, desde os 6 anos, desde que eu aprendi a escrever, basicamente. Então sempre partilhei os meus textos em casa, com os meus pais, meu irmão, na escola com os meus colegas, sempre participei de atividades na escola de redação e declamação, de poesia, de todo tipo de texto. Então eu não me lembro disso ter sido um momento especial para mim, porque na altura era normal, eu gostava de fazer aquilo e nem entendia isso como um talento, como uma carreira. Eu entendia aquilo como uma expressão, quem eu era, tal como as crianças desenham. Eu desenhava, eu escrevia e dançava, sei lá. Nunca entendi isso como profissão, até muito mais tarde. Então não me lembro do primeiro momento, assim, o primeiro texto que eu partilhei, mas... Okay. Devo dizer que a minha mãe guarda muitos desses textos que eu escrevi quando eu tinha 6, 7 anos, poemas que eu escrevi para o Dia da Mãe, para o aniversário. Então eu acredito que, embora para mim fosse só um texto, para as pessoas que recebiam era algo especial. As pessoas sempre me diziam: Eliana, quando é que vais escrever o livro? Tens de publicar o livro? Porque eu escrevia muito online, tinha um blog, ainda tenho na verdade. E as pessoas sempre exigiam, que me cobravam isso. Eu não tinha pressa de publicar um livro. O convite para publicar o livro chegou-me através do Dani Wambiri, que é meu editor, que tem a editora Funda, e eu achei que fosse um projeto muito bonito. E toda a experiência, desde esse convite até o livro chegar às prateleiras, é mesmo para mim hoje, quando eu vejo o livro assim numa livraria, quando eu passo e vejo na montra, eu fico tão emocionada. Pensar que levou tantas mãos, tantas pessoas, né? Quando falo da minha mãe, que guarda os meus textos até hoje, professores que sempre me incentivaram, meu pai, meu irmão, avós, todo mundo de facto fez parte desse processo. O livro é apenas um pedaço, pode não mostrar tudo. Então para mim é uma experiência muito bonita. Eu olho aquele livro como uma vitória coletiva, porque foi mesmo esforço coletivo. E o feedback tem sido muito bom, de mães que gostam do livro, de crianças que até fazem músicas, porque o livro tem pequenos poemas, crianças que vão inventando músicas com aqueles poemas, de outros artistas, por exemplo, Yuki Miranda, ator e performer, que pegou e fez uma leitura animada. Então tem sido uma experiência mesmo muito positiva.
Considero aquele livro um livro feminista porque é um livro que fala muito sobre autoconhecimento, sobre a descoberta de si, dos outros, sobre o se perder e depois se encontrar. Eu acho que tudo isso faz parte de um percurso feminista. Eu acho que, para mim, feminismo é a forma como eu vivo, como eu existo. Muitas pessoas podem escrever livros sobre empoderamento feminino e talvez não ser necessariamente um livro feminista no meu conceito de feminismo. Então, para mim, o ponto de partida surgiu muito disso, né? Daquilo que eu acredito. Eu acredito no acesso à literatura, eu acredito que as crianças precisam de ler esse tipo de histórias. Eu acredito no projeto da editora Funza. Então foi todo esse contexto que me levou a escrever e publicar o Elefante Tendai. E é uma filosofia feminista, né? De eu acreditar que as crianças têm que ter acesso à literatura, que tem que existir literatura infanto-juvenil moçambicana, escrita por mulheres. Só o fato de eu, como mulher, escrever, publicar um livro, isso já é um ato feminista por si só. Não preciso de provar mais do que aquilo que eu já sou. Só o fato de eu existir é suficiente. Eu acho que podemos pensar, podemos cair nessa crença, né, que existem poucas mulheres escritoras. Eu não sei se isso é verdade, temos que verificar. Eu acho que há poucas mulheres publicadas, poucas mulheres editadas. Eu não sei se as mulheres escrevem menos que os homens. A ser verdade, eu acho que isso deve-se muito ao fato de elas terem menos acesso à educação, os dados comprovam isso. Menos mulheres terminam o ensino básico, o ensino superior e por aí em diante. Acho que o acesso ao livro também é muito difícil para todos, mas para uma mulher que ganha menos, comprar um livro é um esforço ainda maior. Então, esse acesso ao livro, à literatura, pode influenciar aquilo que será o progresso como escritora. Mas eu acho que há muitas contadoras de história. Se nós formos a ver, as primeiras pessoas que nos contam histórias são as nossas mães, nossas tias, nossas avós. Então acho que essa tradição de contar histórias é muitas vezes passada através de mulheres, embora algumas possam não ter nenhum livro publicado, não escrever, mas que a parte de contar histórias, de guardar também, muitas vezes quem guarda aquelas histórias de família, quem registra, quem consegue lembrar tudo o que aconteceu, é aquela nossa avó. Então acho que as grandes contadoras de história em Moçambique são as mulheres, embora elas possam ter menos livros publicados. Eu não gosto dessa ideia de olharem para mim como uma promessa ou um potencial. Eu já existo, não sou uma promessa, eu já existo. Tenho um livro, comprei um livro, não fica a dizer ela é uma grande promessa, tem potencial. Já existo hoje. Não fiquem à espera, não esperem artistas morrerem para começarem a comprar as obras, para começarem a saber mais, a ler mais, a fazer homenagens. Honrem as pessoas em vida, deem flor às pessoas em vida. Eu acho que isso é muito importante. Acho que caímos nessa armadilha de é artista jovem, ainda tem muito para dar. Como é que eu vou dar mais se hoje eu não estou a receber essa força que eu preciso para continuar? Então, cabe a cada um de nós fazer um bocadinho para aquele artista, aquele atleta, aquele curador, aquele centro cultural, para eles se manterem ali firmes. Eu já tive algum reconhecimento, tanto a nível nacional como internacional. E eu sinto-me realizada, mas o sentir-se realizada não quer dizer que a pessoa tem que estagnar. A pessoa sente-se realizada e está à procura do próximo desafio. Nós nunca vamos deixar de sonhar e acho que o que me mantém viva são esses sonhos que eu tenho. Eu acho que o que eu gostaria era de escrever mais livros, de poder viver disso, que em Moçambique ainda não é possível, infelizmente. Acho que são pouquíssimas pessoas que vivem só de escrever livros. Não só em Moçambique, acho que em todo o mundo, mas em Moçambique, que é o contexto que eu conheço, pelo menos, é muito difícil. Eu gostaria de ver mais mulheres também ao meu lado, a escreverem, a publicarem, a viajarem, por causa da literatura. Gostaria de ver todo um ecossistema, né? Nas escolas, bibliotecas, livrarias, que houvesse um entusiasmo em torno da literatura para crianças, para jovens, para adultos. Eu sempre digo às pessoas, todos nós escrevemos,
em algum momento todo mundo já escreveu uma cartinha de amor, um poema, estava apaixonado e tal. E depois vamos perdendo isso. Mas essa ligação nós temos, ela está lá. Então temos que cultivá-la, temos que incentivar. Então eu acho que a minha realização talvez virá de eu perceber esse ecossistema, essa coisa coletiva, de todos nós acreditarmos na literatura como um canal de transformação social, de expressão também. E se pensarmos na quantidade de livros que se publicam anualmente, as vendas desses livros, a quem é que chegam os livros, acho que temos ido um caminho muito grande. Então eu como artista, como escritora, não posso olhar só para os meus ganhos e dizer, ok, eu já viajei para o Brasil, já viajei para Portugal e estou realizada. Não, eu não quero ser eu sozinha. Eu quero que a nossa literatura como um todo, mesmo a nível nacional, que ela possa viajar. Eu gostaria de levar os meus livros para outras províncias, por exemplo. Eu não tive convite para apresentar o livro num local que seja fora da cidade de Maputo, por exemplo. Então, há muitas coisas ainda que eu tenho como ambição para dizer, vivi, já acabou.